Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1038ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 12 de novembro de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Carlos Boni para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Enoque, Noé. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações à penitência. Noé foi julgado justo e perfeito, e no tempo da ira tornou-se o elo de reconciliação. Por isso, foram deixados alguns na terra quando veio o dilúvio. Ele foi o depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém doravante fosse destruído pelo dilúvio. Cumprimento a todos os vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, imprensa aqui presente nessa noite, demais pessoas aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos, e também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Determina o secretário, vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 1037ª sessão ordinária, realizada em 5 de novembro de 2019. Coloco a ata em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do PI número 54 de 2019, do vereador Diego Francisco. PI número 12 de 2019, da vereadora Veridiana Monteiro. Do Executivo Municipal, solicitando a devolução do PL 79 de 2019, do Executivo Municipal, que define a obrigação pecuniária de pequeno valor, que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 87 do ADCT e da outras providências. Do Conselho Municipal de Educação de Estância Velha, solicitando o plenário desta Casa Legislativa para a realização de audiência pública no dia 13 de novembro, a partir das 18 horas às 20 horas. Tem aquele monte de ofício agora. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Iradir Pietroski, convida para a sessão especial de posse dos conselheiros Estilac Martins Rodrigues Xavier, Pedro Henrique Poli de Figueiredo e Alexandre Postal, nos cargos de presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente, respectivamente, a realizar-se às 15 horas do dia 9 de dezembro de 2019, no auditório Romildo Bolzan, do Palácio Flores da Cunha, Rua 7 de Setembro, número 388, em Porto Alegre. Ofício do FAP número 65 de 2019, Estância Velha, 4 de novembro de 2019. A Câmara de Vereadores, Senhora Presidente Veridiana Monteiro Ferraza. Estância Velha, Rio Grande do Sul. Prezados senhores, ao cumprimentá-los cordialmente, o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Estância Velha, o FAP, vem por meio deste convidar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores e um membro da Comissão de Constituição e Justiça para participarem da capacitação promovida pelo Conselho Administrativo do FAP,
com agenda de programação para o dia 19/11/2019, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no auditório do Centro Administrativo Gabriel Steiner, com o tema Perspectivas com a Nova Previdência e Impactos no RPPS. Sendo que se apresentava para o momento, aproveitamos para reiterar a Vossa Excelência nossa estima e consideração. Anne Mord Dietrich Krug, diretora executiva, e Júlio Antônio Hartmann, presidente do FAP. Convite. A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do encerramento da 27ª Olimpíada Escolar e Jogos da Integração. A data, dia 14/11/2019, o horário, às 14h30, local, Espaço Cultural Municipal. Estância Velha, novembro de 2019. Marli Arigoni, secretária de Educação e Cultura, Ivete Grade, prefeita municipal. Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Cândido Rondon, Rua Venâncio Aires, 19, bairro Rincão Gaúcho, Estância Velha, Rio Grande do Sul. Ofício número 15 de 2019. Estância Velha, 25 de setembro de 2019. Prezado Senhor, as alunas Gabriele, Vitória e Natália, da turma 91 da MF Marechal Cândido Rondon, no bairro Rincão Gaúcho, Estância Velha, identificaram um problema relacionado à questão ambiental, que teve como foco os resíduos domésticos orgânicos, que culminou no tema compostagem, uma solução para o desperdício de resíduos orgânicos. A ação das alunas contemplou a manutenção da composteira escolar e este trabalho foi, inicialmente, apresentado na Mostra Citec, Mostra Científica Interna. O trabalho foi selecionado para representar a escola na FECITEC, Feira Científica Municipal. No entanto, o mesmo também foi levado para a Mostra CLAC, Feira do Colégio Luterano de abrangência nacional, e foi contemplado para ser apresentado na Cientec, Feira Internacional de Ciência e Tecnologia em Lima, Peru, entre os dias 18 e 22 de novembro do corrente ano. Para tanto, solicitamos à sua empresa a possibilidade de auxílio financeiro para ajudar nos custos de passagens e estadias das referidas alunas e do professor acompanhante, pois o mesmo servirá de incentivo para a continuidade da experiência e divulgação, e para estimular outros estudantes no aperfeiçoamento da pesquisa. O valor estimado por pessoa é de R$ 4.000, incluindo passagens aéreas de ida e volta e hotel para os dias de feira. Estamos disponíveis para apresentar o trabalho desenvolvido pelas estudantes. Na certeza de podermos contar com Vossa Senhoria, subscrevemos-nos. Kellen Calgaroto, diretora. Com relação ao Conselho Municipal de Educação, amanhã já foi cedido o plenário, só gostaria de reforçar o convite, inclusive para todos os vereadores, que a partir das 18 horas nós teremos aqui audiência pública, que se trata sobre alunos de inclusão na nossa rede municipal de ensino. Então, a importância da participação de todos no debate desse tema. Já existe uma minuta pré-elaborada pelo Conselho Municipal de Educação, que foi elaborada com base em toda a legislação de inclusão, inclusive a Lei Brasileira de Inclusão, Lei de Diretrizes e Bases da própria educação, e a minuta foi muito bem elaborada e acredito que seja isso também que vai entrar na pauta de discussão, então a importância da participação da comunidade nesse momento. Porque hoje nós temos um grande número de alunos de inclusão na nossa rede de ensino, né? E a gente precisa fortalecer o ensino mais nesse sentido de poder estar bem acolhendo esses alunos. Passamos, então, para a ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência. Pedido de providências número 342 e 344 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 343 de 2019, autor vereador Carlos Albino Dietrich.
Pedido de providências número 345 e 346 de 2019, autor vereadora Veridiana Monteiro. Pedido de providências número 347 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 86 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2441 de 2019, de 29/8 de 2019. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 96 de 2019, de expediente número 123 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 86 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto 86 em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 086/2019 por unanimidade em votação única. PL 87 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Concepro e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 95 de 2019, de expediente número 127 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 87 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Algum vereador? Ninguém? Em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 87 de 2019 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura das moções. Moção 19 de 2019, do Legislativo Municipal. Autora vereadora Veridiana Monteiro. Moção de congratulação e reconhecimento à servidora Lúcia Nonemacher Titelo. Eu vou ler. Eu mesma vou apresentar. Coloco a moção em discussão. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para o vereador Lotário para poder fazer uso da tribuna. Lotário. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos por já tê-los feito. É uma grande alegria e uma grande honra quando a gente tem a oportunidade de ainda em vida homenagear algumas pessoas que com certeza fazem e fizeram a diferença dentro do ambiente de trabalho e para nossa comunidade e principalmente com relação ao funcionalismo público. A gente sabe que muitos já se aposentaram, que existem muitos funcionários, que um serviço de saúde é composto por uma equipe da qual existem diversos integrantes, dos quais todos são importantes, né? Tem médicos, tem enfermeiras, tem técnicos de enfermagem, tem recepção, tem serviço de higienização, agentes de saúde, dentista, auxiliar de dentista, inúmeros que eu não vou dar conta de falar aqui todos. Mas um dos serviços que eu sempre achei de alta relevância e de extrema importância, que é aquele serviço que está sempre ali de cara, que é o primeiro que recebe o paciente, que é a recepção. E a próxima homenageada é a Lúcia, que também já foi recepcionista do nosso hospital, né? E a Lúcia Titelo, que trabalhou um grande tempo como recepcionista na unidade do Campo Grande. E uma pessoa da qual eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho e além de me ser muito cara, né, sabe, do carinho que eu guardo por ti, é principalmente pela tua competência e pela tua
capacidade de saber bem acolher as pessoas, né? Que quem dá a cara a tapa, muitas vezes num serviço, a pessoa chega ali com problema de saúde grave, com dor, e nem sempre o profissional médico ou os outros profissionais que vão atender estão dispostos a dar esse atendimento. E muitas vezes, sem ter ficha, sem ter horário para consulta, eu sei que ela ia lá, com a disposição dela, ela conversar com o profissional e ela enfrentar, muitas vezes levar um não, né, uma resposta agressiva, ela muitas vezes se indispor dentro do próprio ambiente de trabalho em prol do bem atender a comunidade. E é esse plus que a gente precisa dentro, não só do funcionalismo público, mas dentro de todas as áreas de atuação, né, não só de serviço de saúde, de todos os setores. Quando a gente encontra aquelas pessoas que se dão um pouco além do que só está descrito nas suas atribuições. Então, é justamente por isso, as pessoas assim, não tem como homenagear todos, mas em nome de todas as recepcionistas que realizam esse trabalho com o amor que tu realizou durante toda a tua vida, né, que a gente faz essa moção em nome de todos, né, que estão lá e que de alguma forma acolhem. E eu tenho certeza que se a comunidade do Campo Grande pudesse estar aqui, ela estaria aqui nesse momento. Né? Então, é em nome da comunidade, dos colegas, pelo belo trabalho que tu fez. Vou só relatar um pouco aqui a trajetória da Lúcia, que é natural de Três Passos, a qual eu tive grande alegria e oportunidade de conhecer, e estou tendo o privilégio de fazer essa homenagem ainda em vida. Nasceu em 28 de março de 1966, filha de Alvino José Nonemacher e Ana Nonemacher, mãe de Jackson e Eberson, que se encontram aqui presentes nessa noite, avó do Augusto e da Lívia. No ano de 86, veio para o município de Estância Velha, onde trabalhou inicialmente na empresa Suzuki, depois foi aprovado no concurso municipal de Estância Velha, começou a trabalhar como agentes de serviço no Hospital Municipal e, posteriormente, recebeu a oportunidade de trabalhar na Unidade de Saúde do Campo Grande, onde teve a oportunidade de se aposentar nesse ano. É uma pessoa muito querida pelos colegas, amigos, por toda a comunidade, muito amante dos animais, em especial de sua cachorrinha. Faz de tudo pelos netos, tenho certeza, né, que sim. E, sendo considerada uma ótima mãe e avó, passou por momentos muito difíceis na vida, junto da sua família, felizmente conseguiu superar. A gente faz essa homenagem, então, de reconhecimento extensiva a todos os que trabalharam e atuam nessa função e nas diversas áreas, né, não só da saúde do nosso município, mas em todos os setores públicos. E deixo aqui o meu abraço e, na sequência, solicito com certeza a aprovação de todos os colegas. Depois a gente vai fazer a entrega da moção. Devolvo os trabalhos à presidência. Obrigada, vereador Lotário. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Márcia. Senhora presidenta, colegas vereadores, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Não vou ter muito a dizer, né, depois da fala da colega vereadora e colega enfermeira Veridiana, mas senti necessidade de vir aqui e agradecer. Eu acho que é isso. Porque você merece. Desculpa. Quem conhece o trabalho da Lúcia na Unidade de Saúde do Campo Grande sabe do que eu estou falando. Quem conhece o trabalho da Lúcia Seidel na recepção do hospital sabe o que eu estou falando. Né? E nós precisamos cada vez mais, talvez hoje mais ainda, humanizar a porta de entrada dos nossos serviços de saúde aqui do nosso município.
Porque quando a porta de entrada, vereadora e colegas vereadores, quando a porta de entrada funciona bem, todo o serviço atrás vai funcionar bem. Quando a porta de entrada não funciona bem, porque é a primeira imagem que deixa. Um usuário, uma usuária, quando chega na unidade de saúde e não é bem recebida, bem acolhida por quem está na recepção, a imagem já fica negativa de todo o serviço. Então, parabéns. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Lúcia em alguns momentos na unidade de saúde lá do Campo Grande, né, durante esses últimos anos. Parabéns pela organização do trabalho, né, sempre digo isso, né, e não só do trabalho da Lúcia, mas de toda a equipe. Está aqui hoje a enfermeira e coordenadora da unidade, as colegas agentes comunitárias de saúde, colega auxiliar de saúde bucal, né, que é uma equipe extremamente organizada. Nada sai fora do eixo lá, né? E por isso que tem uma comunidade que é bem satisfeita com o serviço que é prestado naquele bairro. Parabéns a vocês. Né? E aproveito aqui também, em nome da Lúcia Nonemacher, em nome da Lúcia Seidel, agradecer a todos os nossos colegas que fazem as recepções dos nossos serviços de saúde com a mesma disposição, com o mesmo olhar, com a mesma humanidade que elas fizeram quando estavam trabalhando na prefeitura. Parabéns e obrigada a vocês. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Coloco, então, a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de congratulação e reconhecimento por unanimidade em votação única. Pode dar sequência à leitura, secretário. Moção 18 de 2019, do Legislativo Municipal, autora a vereadora Veridiana Monteiro. Moção de congratulação e reconhecimento à servidora Lúcia Seidel. Coloco a moção em discussão. Nesse momento, eu vou passar novamente a presidência dos trabalhos para o vereador Lotário para poder fazer uso da tribuna. Cedido, vereador. Bom, a Márcia complementou muito bem minha fala, até porque esse é um momento de grande emoção. Então, eu estou aqui me contendo, porque eu preciso ler tudo até o final. Porque tanto a Lúcia Titello quanto a Lúcia Seidel sabem o espaço rico que elas ocupam dentro do meu coração, né? E de todo o tempo que eu tive a oportunidade de trabalhar com elas. Então, a Márcia muito bem colocou, né, que eu acho que nesse momento a gente busca, através do exemplo de vocês também, quem sabe reviver um pouco mais a questão do humanismo e buscar de pessoas que sirvam de exemplo, de um bom atendimento, para a gente poder qualificar um pouco melhor os nossos serviços. Porque uma das grandes queixas que tem sido feito no nosso hospital é da recepção do hospital. E a gente sabe da atenção, Lúcia, que tu dava quando tu estava lá na recepção. E de quantas vezes tu comentava de casos que tu mesma ia lá na frente receber os pacientes, que ia, assim, chamar e acordar médicos e profissionais que estavam de plantão, de se importar com as pessoas que estavam ali, até mesmo no fato de levar um copo d'água, de acolher os familiares. Então, eu acho, assim, que nós hoje estamos tendo o privilégio, né, de homenagear pessoas tão especiais e que fizeram um trabalho com tanta dedicação como vocês. Então, eu vou falar um pouquinho da Lúcia, que é natural de Juí, e as duas são natural do interior,
né, com as quais eu também me identifico, porque também sou natural daquela região. Nasceu em 20 de julho de 1958, filha adotiva de Bertoldo Seidel e Guilhermina Seidel, em memória. Casou-se aos 19 anos com Gilvan Antônio Valentini de Oliveira, do qual está atualmente divorciada e com quem teve a sua única filha, chamada Gilvana de Oliveira. Tem um neto, Bruno Guilherme Klein, e uma bisneta, a Manuela Klein. Sua vida profissional começou muito cedo, aos 11 anos, auxiliar de empregada doméstica para uma família. Aos 16 anos, teve seu primeiro emprego de CLT, como auxiliar de escritório. Na sequência, passou por empregos entre balconista de loja, recepcionista de setor de raio-x no Hospital Regina. No ano de 81, foi aprovada no concurso para recepção da Prefeitura Municipal de Estância Velha, onde trabalhou por 21 anos no Hospital Municipal Getúlio Vargas como recepcionista e telefonista, e por mais 5 anos na Unidade de Saúde Bela Vista, até sua aposentadoria em outubro de 2014. Da mesma forma, fazemos esse reconhecimento e congratulação extensiva a todos que trabalham e atuam nessa função. Depois de uma vida de trabalho, né, hoje aposentada, nada mais justo essa homenagem, né? Então, acho que a gente já falou tudo aqui, né? Resumindo, fica aí um carinhoso abraço. Na sequência, a gente agradece também a presença dos familiares aqui nessa noite. Na sequência, nós teremos mais 3 moções. E depois dessas moções, daí a gente vai chamar a família. Como tem crianças, eu já de antemão peço também para os vereadores o entendimento de que a gente entrega as moções antes daí da palavra livre, para poder liberar, até pela virtude de ter criança de colo aqui e tudo mais. Tá? E muito obrigada por terem aceitado o convite de estarem aqui nessa noite e de eu poder ter a oportunidade, todos nós aqui, de fazermos essa homenagem. Obrigado, vereadora. Devolvo os trabalhos à presidente. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Coloco, então, a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de congratulação e reconhecimento por unanimidade em votação única. Posso seguir? Pode. Moção 20 de 2019, do Legislativo Municipal. Autores e vereadores Valdeci de Vargas, Márcia Ribeiro e Carlos Boni. Moção de repúdio à reforma administrativa e previdenciária do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Coloco a moção em discussão. Eu acho que alguém vai fazer na íntegra a leitura dela. Eu peço para o secretário ler ela na íntegra, por gentileza. Tá bom. Por favor, então. Pode. A vereadora Márcia, por favor. Não vi que a Márcia não falou nada, não avisou. Senhora Presidenta, dispenso saudações por já tê-las feitas. Tomo a liberdade de fazer aqui uma explicação desta moção de protesto e repúdio. A categoria dos trabalhadores em educação já amarga um intenso processo de empobrecimento. São 5 anos sem qualquer reposição salarial, acumulando perdas inflacionárias superiores a 1/3 do poder aquisitivo desde novembro de 2014. A 4ª maior economia do Brasil paga a quem é responsável por educar seus filhos o 2º pior salário básico do país. A defasagem em relação ao piso nacional do magistério chega a escandalosos 102%. Além do congelamento, seus salários são quitados com atraso e ou parcelamento a 47 meses.
Diante deste cenário e de um grave quadro de adoecimento e elevação do índice de suicídio entre educadores, o governo propõe uma série de medidas que, em última instância, vão aprofundar o arroxo salarial, congelar proventos por anos a fio, retirar direitos e confiscar o dinheiro dos aposentados que ganham menos, taxando a Previdência. Se aprovadas as alterações do plano de carreira do magistério, quem pagará o piso no Rio Grande do Sul será o próprio professor. Teremos em nosso estado um caso único em sua infâmia. Isto porque o governo pretende apenas reorganizar os gastos atuais com a folha, sem conceder qualquer ajuste. As atuais vantagens serão integradas ao básico para mascarar o pagamento do piso e o valor excedente será transformado em parcela autônoma. Eventuais reajustes futuros do básico serão descontados da parcela autônoma, condenando grandes segmentos da categoria ao congelamento de seus contra-cheques até que toda a parcela seja integrada ao básico. Cabe uma parte para denunciar o quão ultrajante é a disposição do Estado em cobrar alíquotas previdenciárias de aposentados que recebem pouco mais de um salário mínimo. É inaceitável que recaia nos ombros de quem recebe os menores salários e pensões a conta da má gestão, das desonerações fiscais bilionárias, da sonegação de grandes empresas e dos privilégios dos altos salários. Tais projetos levarão inevitavelmente à queda de qualidade do ensino prestado nas escolas da rede estadual do nosso município. Também há de se considerar os efeitos do aprofundamento do arroxo salarial na economia local e na subsistência das famílias de professores e funcionários de escola que escolheram a nossa cidade para trabalhar, viver e sonhar. A estagnação de proventos já defasados, o achatamento do plano, o fim das vantagens temporais, a redução de gratificações, o que poderá levar ao fechamento de escolas em comunidades carentes, a exemplo do difícil acesso. E o término das incorporações farão da carreira dos educadores um deserto de recursos humanos. Em razão destes fatos, há um grave risco de encerramento das atividades de instituições de ensino no Rio Grande afora. Por isso, peço com os colegas que subscreveram esta moção, vereador Carlos Boni, vereador Valdecide Vargas, fizemos juntos esta moção, a aprovação da mesma por esta casa. E agradeço em nome dos professores, dos pais e dos alunos. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Coloco a moção, então, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de repúdio por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que dê sequência. Moção 21 de 2019, do Legislativo Municipal. Autora vereadora Veridiana Monteiro, com o apoio dos demais vereadores. Moção de apoio à Marcha pela Segurança Pública. Solicito ao secretário que leia a moção na íntegra. Moção de apoio à Marcha pela Segurança Pública. Poder Legislativo de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, artigo 182, inciso 15, os vereadores abaixo nominados propõem moção de apoio à Marcha pela Segurança Pública.
nos termos que passa a aduzir. Toco ficha, espera. Não, pode falar. A Câmara de Vereadores de Estância Velha, por meio dos vereadores subscritores, vem apoiar a Marcha pela Segurança Pública. Pelo presente, vimos manifestar nosso apoio e solidariedade às entidades representativas das carreiras da Polícia Civil, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que por ocasião da Marcha Unificada pela Segurança Pública, realizada na capital gaúcha do dia 17 de setembro do corrente ano, com desdobramentos regionais, destacaram alguns pontos de extrema relevância para a sociedade e que merecem atenção prioritária do governo do Estado, conforme segue. Necessidade de pagamento em dia dos salários dos membros da segurança pública como condição essencial para a própria estabilidade e a segurança na prestação do serviço. Respeito às regras nacionais no que concerne ao sistema de proteção social dos militares estaduais, em simetria com os militares federais, que asseguram a manutenção da integralidade dos proventos e da pensão militar e a paridade. Construção de alternativa para garantir aos policiais civis regras diferenciadas de aposentadoria, considerando o enquadramento constitucional como atividade de risco. Criação de programas de valorização dos profissionais de segurança pública para melhoria na prestação de serviço. Reposição dos quadros das carreiras, pois a defasagem histórica é causa direta do aumento da criminalidade e do desgaste físico e mental extremo dos profissionais em exercício. Ação de programas de prevenção ao suicídio, que atingiu níveis alarmantes no âmbito dos profissionais da área da segurança pública. Por essas razões, segue a moção de apoio à Marcha pela Segurança Pública, a qual, devidamente processada, requer seja apreciada pelo colegiado da Casa e aprovada. Estância Velha, 7 de novembro de 2019. Atenciosamente, autora, vereadora Veridiana Monteiro, com apoio dos vereadores Lotário Sevold, Sérgio Verli, Euclides Tizian, Carlos Boni, João de Godoy, Diego Francisco, Márcia Ribeiro e Valdeci de Vargas. Coloco a moção em discussão. Algum vereador? Ninguém? Coloco a moção em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de apoio por unanimidade em votação única. Moção 22 de 2019, do Legislativo Municipal. Autores vereadores Márcia Ribeiro, Valdeci de Vargas e Carlos Boni. Moção de apoio à PEC 15 de 2015, que torna o Fundeb permanente. Coloco a vereadora Márcia gostaria de fazer a leitura da moção. Vai se manifestar? Pode passar, vereador. Senhora Presidente, a presente moção tem como objetivo somar-se a outras milhares que já foram movimentadas por câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul e do país, com o objetivo de apoiar e acelerar a apreciação da PEC 15/2015, ora em tramitação na Câmara Federal. Esta proposta de emenda constitucional trata de garantir a permanência do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que se extingue em 31 de dezembro de 2020. A PEC quer tornar o Fundeb permanente. O Fundeb é constituído de recursos provenientes de diversos impostos federais, estaduais e municipais. É majoritariamente constituído de recursos dos estados e municípios, cabendo à União o aporte de 10% no seu valor total.
A proposta da PEC 15/2015 é de elevar a contribuição da União para 15% e estabelecer um percentual de mais 1,5% a cada ano até chegar a 30%. Dos recursos do Fundeb dependem a manutenção dos salários dos professores e investimentos em mais escolas e equipamentos para a rede estadual e municipal de educação. Sem os recursos do Fundeb, não há educação. Então, neste sentido, venho novamente aqui solicitar a todos os colegas vereadores que apoiem, que votem a favor a esta moção de apoio, que foi feita por mim, vereadora Márcia, vereador Valdeci de Vargas e vereador Carlos Boni. Então, solicito o apoio de todos os vereadores da casa. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Coloco, então, a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de apoio por unanimidade em votação única. Só gostaria de ver com os colegas vereadores, essas moções desejam que sejam encaminhadas à Assembleia Legislativa do Estado e Federal. Isso? Sim. Sim. Isso, para federal. Para o Estado e Federal, até porque tem o apoio dos deputados estaduais. E também a outra moção em apoio à segurança pública também. Então, essas 3 moções encaminhar para as Assembleias Legislativas. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto novo. PL 88 de 2019, do Legislativo Municipal. Autor vereador Diego Francisco, que acresce dispositivo na Lei Municipal número 2225, de 15 de maio de 2017, que estabelece Lei da Ficha Limpa Municipal. Disciplina as nomeações para cargos em comissão e efetivo, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Estância Velha, vedando a nomeação para condenados pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Baixo o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, em seguida para a análise da Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Antes de dar início à palavra livre, eu vou chamar aqui, então, primeiramente, a Lúcia Titello, para receber a moção e um mimo. Ô, Elaide, ajuda a puxar as palmas aí depois. Lúcia Seidel, pode virar o palco. Como é que é o nome disso aqui? É palco?
Eu convido a Lúcia Seidel e a Lúcia Titelo para subirem aqui novamente para a gente fazer uma foto com todos os vereadores daí, por favor. Agora só se... Esgotada, então, a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador Lotário Sevold. Cumprimentando a nossa presidente, cumprimento também o secretário Diego, vereadores, vereadora Márcia, a nossa imprensa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e demais pessoas aqui presentes. Quero, em primeiro lugar, aqui, parabenizar a todos os homenageados nesta noite, através das moções aqui aprovadas. Faça essa homenagem em conjunto a todos aqui presentes. Em segundo lugar, quero falar de uma preocupação que eu tenho, que diz respeito aos nossos bombeiros voluntários. Eu acho que muitos estão deixando de trabalhar. Eu até pediria, de repente, a nossa Comissão Parlamentar de Fiscalização para que convocasse, de repente, uma reunião com os bombeiros voluntários e militares,
porque a situação, pelo que eu entendi, lá não está muito boa. Muitas pessoas já deixaram os bombeiros voluntários de trabalhar, e eu acho que se não tomarmos atitude mais drástica, como já foi tomada um tempo atrás, mas parece que nada resolveu, foram feitas várias reuniões, e a situação lá parece que é a mesma coisa ainda. Vamos ter esse cuidado, então. Deixo essa sugestão à comissão parlamentar para que convoque essa reunião com os bombeiros voluntários e os bombeiros militares. Quero também falar também da reunião que tivemos há umas 3 semanas atrás com o nosso secretário de obras, onde ele nos deixou bem claro que no fim do ano estaria deixando aquela secretaria. Nos passou que parece que vai passar para iniciativa privada, vai arrumar outro emprego e está deixando então a Secretaria de Obras. Eu quero passar também uma sugestão, talvez ao líder de bancada que levasse para o executivo. A sugestão, por que não pedir o fazer um questionamento, porque eu acredito que nós temos lá dentro da prefeitura pessoas concursadas que têm bastante capacidade para assumir essa secretaria. Vocês sabem de quem eu falo, eu acho que eu já falei em outra ocasião, que seria talvez o Santa Rosa ou Rosinha, que tem conhecimento de causa, que trabalham há vários anos na prefeitura. Eles conhecem mais do que qualquer um de nós o problema do município em matéria de obras. Então eu pediria ao seu líder que levasse ao executivo essa sugestão, talvez, já que o nosso secretário está nos deixando no fim do ano. Eu acho que as pessoas são corretas, são trabalhadeiras, vocês conhecem, não é eu que estou falando aqui, todos conhecem, eu acho. As pessoas aqui presentes conhecem. Eu acho que seria talvez uma sugestão bem aleatória, aquilo que eu estou falando. Fica então essa sugestão ao secretário que leva a conhecimento do executivo. Muito obrigado. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhora Presidenta, quero fazer uso desta tribuna hoje para comentar sobre alguns acontecimentos que tivemos durante a semana e que participamos. Em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas que compareceram no jantar organizado pelo Partido dos Trabalhadores na quinta-feira da semana passada, no restaurante Panela no Fogo. Neste evento, então, ele teve por objetivo oficializar, né, e acolher os novos filiados e oficializar o novo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores. Durante a noite, nós filiamos 8 pessoas durante o jantar e também foram confirmadas 18 filiações de pessoas que realizaram as suas filiações no Partido dos Trabalhadores aqui no município pela internet, no ano de 2018 até o presente momento, 2019. Então, foi uma noite muito agradável, né, de bastante comemoração para o Partido dos Trabalhadores aqui no município. Agradecer a presença do deputado federal Elvino Bongás, que veio de Brasília na quinta-feira diretamente para o jantar. Depois, no dia seguinte, no final de semana, ele teve outros compromissos na região. Agradecer ao ex-deputado Tarcísio Zimmermann, que também compareceu e veio prestigiar o jantar.
ao ex-deputado Nelsinho Metalúrgico, que também esteve, a assessoria da deputada estadual Sofia Cavedon, na presença da sua assessora Estela, dizer que foi um momento de muita emoção, a quinta-feira à noite, para todos os militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, porque este jantar ele marcou a decisão do STF em fazer valer a Constituição, o que resultou na correção parcial de uma grande injustiça que estava sendo feita. Também durante o jantar houve a reafirmação do deputado federal Elvino Bongás, o compromisso do deputado na manutenção de trazer as emendas parlamentares para o nosso município nos próximos 3 anos, a contar do ano que vem. Já fiz esse relato nesta tribuna, no valor de R$300 mil por ano para a construção do Centro de Parto Normal. Então, muito obrigado ao deputado Elvino Bongás, que está sempre presente no mandato da vereadora Márcia, né, auxiliando e ajudando para que o nosso município alavanque, melhore cada vez mais. Quero aproveitar esse momento também para agradecer à Associação dos Professores Estancienses pelo convite em participar do jantar feito pela associação na sexta-feira à noite. Muito obrigada à diretoria pelo convite. Estivemos lá prestigiando. Tivemos a oportunidade de estar compartilhando de um belo momento de confraternização com todos os professores. Um evento merecido e muito bem organizado. Parabéns a todos os professores da nossa rede municipal de ensino, parabéns à ASP. Já temos aqui também a nova diretoria, né? Parabéns também à nova diretoria que está assumindo a associação. E continuem contando com o apoio dos vereadores desta casa. Preciso trazer aqui de novo um pouco. Já solicito meu espaço de liderança, presidenta. Concedido. Trazer aqui um pouco sobre o assunto que eu abordei na semana passada, né, sobre um fato de uma moradora aqui de Estância Velha que aconteceu no hospital. Por sugestão nossa, né, e a presidenta da casa acolheu imediatamente, né, o pedido na semana passada, nesta sessão, foi chamada uma reunião de urgência com todos os vereadores, convocando a secretária municipal de saúde e o diretor do hospital para estarem aqui na quinta-feira à tarde para juntos conversarmos sobre o acontecido, né? Infelizmente, os vereadores vieram, se fizeram presente, largaram, né, das suas atividades, enfim, que estavam fazendo na cidade, estavam aqui às 15 horas, mas nós não pudemos contar com a presença da secretária municipal de saúde e do diretor do hospital, em função de outros compromissos assumidos, né? Nós entendemos que as agendas são cheias, né? É um cargo para quem trabalha na área da saúde só como profissional sabe, né, das demandas que tem na área da saúde, entendemos isso, mas eu acho e eu penso que nada é mais importante do que a vida de um ser humano. Então, sentimos muito. Também convidamos os familiares, né, apesar da dor, do luto que estão vivendo neste momento, convidamos os familiares, até o nosso colega vereador Django, né, fez essa ponte, fez contato com os familiares, os convidamos para vir aqui na tarde de ontem, participar da reunião da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Os familiares compareceram, né, e nós conversamos e nós ouvimos os familiares, e nós estamos encaminhando novamente um documento para a secretária municipal de saúde, convocando a secretária e o diretor do hospital para eles estarem aqui
em 14 dias para também podermos ouvi-los, né? Este é o nosso papel, este é o papel de fiscalização de um parlamento. E nós queremos fazer e nós estamos fazendo esse trabalho. Então, precisamos contar com a presença dos nossos gestores aqui. E mais uma questão que até foi lida nessa reunião extraordinária, que é uma resposta a um ofício enviado por esta casa sobre 2 servidores públicos, né, que estão afastados dos seus trabalhos em função das questões que aconteceram na área da saúde aqui, que eu não preciso citar, acredito ser de conhecimento de todos. Esses servidores estão afastados, né, não estão trabalhando, não estão atuando ainda, apesar da conclusão, né, das investigações policiais. E nós fomos buscar, né, as informações sobre a sindicância, sobre o processo administrativo disciplinar que esses servidores estão sofrendo. Esse processo administrativo disciplinar, conforme o retorno do Poder Executivo, se eu estiver equivocado, eu gostaria que um colega me auxiliasse, né? Ele está parado, né? Lembram que foi dito aqui que teria 30 dias, né, doutor Felipe, que é o prazo, com prorrogação de mais 30 dias, isso já fazem muitos meses, né? Acho que é desde abril, maio, né, doutor Felipe? E o processo administrativo está parado, né? Um dos motivos é porque uma das servidoras da comissão entrou em licença maternidade. Então, eu penso que se há interesse em fazer uma investigação para apurar os fatos do que realmente aconteceu, ou se não aconteceu, né? Por que não se troca essa servidora que está afastada por licença maternidade, que provavelmente vai ficar em torno de 6 meses afastada. Enquanto isso, o processo não anda, né, as investigações dentro do executivo não andam, e os servidores continuam recebendo seus salários e não trabalhando, né? Isso causa um descontentamento e uma revolta entre todos os outros servidores públicos municipais. Então, gostaria de deixar aqui também para os meus colegas vereadores que são da base, que são da situação, né, de que levem esta sugestão para a prefeita municipal, porque há possibilidade de fazer isso, né, de se trocar um membro da comissão que, neste momento, está impossibilitado de dar continuidade aos andamentos do trabalho desse processo administrativo disciplinar. Muito obrigada. Nesse momento, eu vou passar a presidência dos trabalhos para o vereador Lotário para fazer uso da tribuna. Cedido. Bom, dispenso os cumprimentos, já os fiz antes. Hoje à noite, eu vou falar também, dando continuidade até o que a vereadora Márcia colocou aqui, do nosso papel de fiscalizadores, né? De trazer uma questão que, inclusive, eu conversei com a prefeita hoje, e ela acolheu a solicitação e disse que vai tomar providências com relação ao assunto. É em relação ao fornecimento de fraldas no município, né? Existe um recurso que vem do governo estadual, até a vereadora Márcia, se eu, né, cometer algum equívoco aqui, por favor, me corrija, que já trabalhou nesse setor. E essas fraldas são adquiridas pelo município para fornecer aos usuários, né? Ou pessoas acamadas, pessoas com necessidades especiais, alguma pessoa que utilize fralda, né? E em janeiro desse ano, quando eu assumi os 10 dias como prefeita, eu encaminhei já para o setor de licitação e compras um pedido de notificação de uma empresa. Por quê?
nós temos um processo licitatório, um contrato, e nesse contrato nós temos um parecer descritivo de como tem que ser as fraldas. Então, eu gostaria de, inclusive, pedir apoio à comunidade daquelas pessoas que utilizam fralda, que pegam na Secretaria de Saúde. Se alguém tiver alguma reclamação, alguma coisa, que faça por escrito, né? Pode me procurar também, pode procurar essa vereadora, pode procurar a Secretaria de Saúde ou o Renan, que é o responsável pelo fornecimento das fraldas. Mas tudo é importante que a gente faça por escrito, para poder estar encaminhando a notificação à empresa que ganhou o processo licitatório. Então, aqui fala o tamanho que tem que ser as fraldas, quantas fitas adesivas tem que ter, elas têm que ser reposicionáveis, elas têm que ter uma boa absorção. Eu até ajudei o Renan a elaborar, a pensar em alguma forma de melhor elaborar o parecer descritivo, mas também vou deixar para ele uma sugestão se tiver alguma forma de colocar com relação à resistência das fraldas. Por quê? Isso aqui veio num pacote de fraldas, tá? Que vem 9, às vezes 8 fraldas, às vezes 10 fraldas. E de 10 fraldas, 3 ficaram inviáveis de uso. Por quê? A fita, muitas vezes, não vem reutilizável, e nesse caso, quando a mãe foi abrir a fita, rasgou a fralda e está faltando fita, ó. Não está com as 2 fitas adesivas. Então, ou o lote está com problema, tá? Mas a empresa tem que ser notificada. Tem um parecer aqui descritivo que foram feitos testes. Eu tenho um filho de 10 anos, vai fazer 11 anos, que usa fraldas porque tem necessidades especiais. Eu já testei algumas fraldas. E eu não sei como pode se corrigir isso no contrato, mas por vezes eles mandam um tipo de fralda para te testar e depois tu vai pegar, na hora de fornecer o material para a prefeitura, outro. Então, testar a resistência da fralda. Se a gente pegar a fralda aqui, eu peguei uma das fraldas para testar, olha aqui. Isso aqui não pode, gente. Uma criança de 11 anos, tipo o meu filho, que pesa 40 quilos, se eu for puxar, só o fato de eu puxar para ajeitar a fralda nele, eu estou com a fralda inutilizada. Então, ó, já saiu aqui, uma delas. Então, testar a resistência, testar, né, a absorção, tudo isso. Então, eu conversei com a prefeita, ela prontamente acolheu a solicitação, isso vai ser encaminhado, né? Eu só trouxe isso para vocês para dizer, ó, a mãe foi abrir a fralda, rasgou a fralda, ó, ela não pôde utilizar, caiu a fita, tá? Isso são fraldas que uma mãe me trouxe hoje. Então, a gente vai estar encaminhando essas fraldas, inclusive, junto com o ofício para o executivo, para que as medidas sejam tomadas, as devidas providências sejam tomadas. Então, todo o material, tudo que é comprado, né, pelo serviço público, a gente tem o parecer descritivo, tem o contrato, isso é de acesso público. E a gente pode estar conferindo isso e verificando. Então, com relação às fraldas, como eu também ajudei a elaborar, né, se alguém tiver, eu peço, né, que a comunidade também participe desse processo, porque o papel fiscalizador aqui da Câmara de Vereadores vai ser tão mais efetivo quanto a comunidade nos auxiliar nisso, trazendo provas, trazendo documentos e declarações por escrito, tudo isso a gente pode encaminhar, tá certo? Então, fica aqui minha solicitação. Sim, só vou concluir. Só fica aqui minha solicitação e o pedido para aqueles que fazem uso desse serviço do fornecimento de fraldas, que procurem ou a Secretaria de Saúde ou essa vereadora para encaminhar as demandas com relação à fiscalização desse processo licitatório. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Devolvo os trabalhos à presidência. Vereador Euclides Chizian. Senhora Presidenta, a mesa, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, nosso jurídico, Felipe, a imprensa, professores, pessoas que nos visitam, funcionários. Vamos dar. Eu preciso falar sobre
Estou de parabéns, que aquela vez, faz uns 2 meses, que eu tinha falado que estava tudo pronto, eu tinha feito a licitação para início as obras do Campo Grande, na Rua dos Cardeais. E agora, já semana passada, já iniciaram a obra, né, que vai ser feito lá. Vão ter o seu espaço de lazer, ter o campo de futebol, com vestiário, copa, banheiros, e é para ser também instalado uma academia ao ar livre para aquele pessoal lá daquele espaço. E também, o mais importante, com a pista atlética, para que sejam realizadas as Olimpíadas Escolares, talvez do ano que vem, já pronto, para que Estância Velha não precisa fazer essas Olimpíadas em outro lugar, que faziam em Ivuti. Eu acho que agora não está saindo, mas eu acho que o ano que vem, então, vai ter. Estou de parabéns ali a Rua dos Cardeais, pelo campo e ao arredores, e também todo o Campo Grande, né? Ali, que aquele campo vai servir de campo de futebol, e mais todos esses benefícios para as pessoas lá do Campo Grande. Eu vou só comentar uma coisa que foi assim, não sei porquê, mas as pessoas me cobraram, cadê aqueles 400 mil que o Luft tinha falado? Você estava no jornal e todo mundo, e a pessoa tinha me cobrando. Daí eu disse, não, eu vou atrás, eu vou ver onde é que, se existe ou não existe, ou é verdade ou não é verdade. Aí eu fui até a prefeitura e falei com o rapaz lá que faz os projetos e que lança essa verba. Então já foi publicada a portaria e já foi feito o empenho, né, desses 400 mil, que, né, as pessoas que talvez estão ouvindo, que podem me cobrar agora, que eu fui atrás e fui ver da realidade. E os 400 mil para a saúde, mas é uma verba livre. Ele pode usar para pagar médicos, pode usar para outras coisas, assim, para exames. Então é uma coisa que eu tinha que falar, porque as pessoas me cobraram. Também quero dizer que está em situação de licitação aqueles 200 mil que da Maria do Rosário, que me mandou uma emenda parlamentar este ano. O ano passado mandou 200, este ano mandou mais 200, a deputada Maria do Rosário, e dos 3 carros, e os 3 computadores, e mais um notebook, e mais umas poltronas lá para o posto do Campo Grande. Então está em estado de licitação já, para que essas verbas já estão aí. Então é só esperar mais um pouco, porque quando o campo eu tinha falado com o rapaz, só que a Caixa demorou um pouco, a Caixa demorou quase 2 meses, ou mais 2 meses, para liberar esse dinheiro para essa empresa começar lá no campo. Já, graças a Deus começou, e agora tomara que a chuva não atrapalhe tanto também, né? Diz que chove toda hora. Então também queria parabenizar as 2 Lúcias pela seu empenho, seu trabalho que realizaram na saúde de Estância Velha, e que todas as pessoas têm que, como é bom quando se dedicam e recebem uma homenagem, né? Se dedicam, prestam, recebem os pacientes bem, então elas são lembradas. Então também queria parabenizá-las pelo trabalho que fizeram. Obrigado.
Deu? Diego Francisco. Bom, cumprimentar então a senhora presidente, a Veridiana, cumprimento o colega da mesa, o vice-presidente Saci, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Quero cumprimentar também ao meu pai, que se faz presente hoje. Vamos ver quem sobrou aqui que eu tinha anotado. A Beatriz, né, em nome dela, a ASP e todos os professores que se fazem presente. Falando em professores também, o Marcelo, né, professor do 8 de setembro, foi meu colega de aula, enquanto eu estudei lá. A imprensa, eu cumprimento a Sandra, do Jornal Diário. Cumprimento o Zé, vice-presidente do Concepro, as duas Lúcias homenageadas e suas famílias. Cumprimento também o Lang e a Patrícia, sua esposa, né, os dois da Brigada Militar. Amigos que nos assistem através do Facebook, YouTube, a todos uma boa noite. Começo falando hoje de um projeto de lei que deu entrada na casa na semana passada, foi lido hoje e agora segue para discussão da casa. Essa lei, essa matéria, então, ela estabelece, né, sobre a lei da ficha limpa municipal, que ficará proibido de contratar pessoas, então, condenados pela Lei Federal número 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. A gente avaliando os dados, e aí depois, juntamente com o Dr. Felipe, a gente achou em outras cidades que já existia essa lei. A gente então resolveu entrar com essa proposta aqui na casa, né, que visa impedir a contratação de servidor público que tenha sido condenado por crimes tipificados como violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, tem aqui alguns dados que eu faço questão de ler, que são dados alarmantes, que a gente não se dá conta, né? Às vezes a gente não tem ninguém no nosso meio, no dia a dia, mas é uma realidade que existe no nosso país. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. A cada 6,3 segundos, uma mulher é vítima de ameaça de violência. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de arma de fogo. A cada 16,6 segundos, uma mulher é vítima de ameaça com faca ou arma de fogo. A cada 22,5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. E a cada 4,6 segundos, uma mulher é vítima de assédio no trabalho. Então, esses dados aqui, eles embasam o projeto de lei, que eles foram extraídos do site Relógios da Violência do Instituto Maria da Penha. Então, é um assunto bem grave que tem que ser tratado com muita seriedade. Pensando nisso, a gente deu entrada nesse projeto de lei que vem aqui para conscientizar as pessoas cada vez mais sobre esse problema, sobre essa situação que a gente tem no Brasil e que precisa ser enfrentada com toda a seriedade que merece. Dito isto, eu quero citar hoje uma situação que aconteceu novamente. Tempo atrás eu cheguei a relatar que era santo Facebook, que nós tínhamos algum problema da administração municipal, recorríamos então para a rede social, isso era resolvido em poucos minutos, né? Às vezes de uma hora para outra. Santo Facebook, várias vezes eu disse. Hoje eu quero dizer aqui, santo Jornal Diário, que existem os problemas, né? Todos sabem, mas a administração insiste em empurrar com a barriga. E quando eu falo um deles aqui hoje pontual, é sobre as questões de folha, né? Aos repasses, então, para as empresas que são terceirizadas dentro do hospital municipal. A empresa estava já estudando os meios para fazer então a paralisação do serviço ou a diminuição dos seus serviços, porque na semana próxima estava completando 90 dias da primeira nota lá do mês de julho que eles ainda não tinham recebido. E foi só sair no Jornal Diário que imediatamente, em questão de uma hora, talvez nem isso, a prefeitura já explicou que estava iria colocar a nota do mês de julho em dia.
Então, se for esse o meio, a gente vai começar a usar a Sandra. Tá, Sandra? Problemas na cidade a gente tem bastante. E se é mídia que eles querem para resolver, a gente vai usar os meios que eles preferem. Quero falar hoje aqui também do encerramento, um convite que eu li aqui há pouco, que é o encerramento das Olimpíadas no Espaço Cultural. Fico muito feliz, porque a gente vai começar a usar aquele espaço, né? Um espaço que a gente paga aluguel, a gente paga 10 mil de aluguel desde dezembro do ano passado. Eu solicito meu espaço, presidente de liderança. Concedido. Obrigado. A gente paga, então, desde dezembro do ano passado, aquele espaço, o aluguel de 10 mil reais por mês, e não vinha utilizando aquele espaço. Então, é dinheiro público, é dinheiro nosso, que poderia estar sendo investido, né, ou pagando as contas dos fornecedores do hospital. É dinheiro nosso, que tem que ser bem cuidado. Mas agora, após algumas cobranças minhas e de outros vereadores aqui, parece que está fluindo, está funcionando. Espero que nessa semana estarei buscando algumas informações. Também uma questão que eu tenho aqui, uma demanda que eu tenho, que é a rede elétrica da Escola Silvino. Lembro que eu fui lá, gravei um vídeo um tempo atrás no bairro Floresta, que existe muitos problemas na rede elétrica. Funcionários, inclusive, tomaram choque na parede um tempo atrás. E pelo conhecimento que eu tenho, pelo andamento, as obras estão paradas, né? Após toda aquela repercussão, inclusive com o jornal, houve uma movimentação, funcionários passavam por lá, depois disso a poeira baixou e tudo voltou ao normal. Refeitório continua sem ser utilizado, a quadra de esportes, que tem lá o ginásio de esportes, não está sendo utilizado na sua integralidade. Então a gente tem a estrutura, os alunos precisam usufruir daquele espaço e a gente não pode, porque a rede elétrica não suporta e porque a prefeitura foi lá e cortou a rede elétrica porque estava dando choque nos alunos. Só que isso já está indo já para mais um ano de espera. Eu estou falando aqui mais um ano de espera. Não é um mês, um dia, uma semana, né? Enquanto isso, nós pagamos aluguel e pagamos da prefeitura e do centro cultural por 10 meses ali sem ser utilizado o espaço cultural. Vamos ver se dá tempo para concluir aqui. Hoje eu vi no jornal O Diário uma matéria então que Nova Petrópolis estava com uma campanha, lançando uma campanha para o comércio mais enfeitado, né, e para a residência, a casa mais enfeitada para o Natal. Pois bem, eu como vereador eu me dedico muito a essa função. Então já no ano passado, em novembro, dezembro, como não havia mais tempo para o ano passado, juntamente com o Dr. Felipe a gente sentou, eu vi isso na mídia, em outro município, a gente trouxe a realidade para a nossa cidade. O que se tratava? Uma indicação que eu fiz, né, para o município fazer a campanha da casa mais enfeitada e do comércio mais enfeitado no Natal e no Querp. São 2 períodos que a gente tem aqui festividades. Então, para premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar. O que eu queria com isso? Resgatar o espírito do Natal para nossa cidade e tudo que ele representa, né? Essa é a ideia, resgatar a autoestima da cidade, dos moradores e a esperança de dias melhores. Quem não gosta de ir para outra cidade ver o centro inteiro enfeitado, né? De ver os comércios. E por que na nossa cidade não pode ser assim? Pois bem, eu não sei se é porque eu não sou do partido da prefeita ou não, nem para aquele lugar me mandaram, né? Silenciou total. A coisa não avançou, não fluiu. E hoje a gente está aqui um ano depois, então nossa cidade não tocou no assunto. Em contrapartida, outras cidades estão fazendo campanha, se mobilizando, e amanhã depois alguém vai sair de Estância Velha, vai chegar em Nova Petrópolis e vai dizer que lindo que está o centro da cidade. Porque lá o município, a prefeitura está apoiando, está incentivando o comércio e os moradores a enfeitar a sua casa e para participar desse todo esse clima de Natal. Então vamos lá. Eu fiz a indicação, não foi utilizado. Dias atrás, a gente viu que Estância Velha ficou fora do Vale Germânico. Isso é bem importante. Isso é uma notícia muito negativa para nós. Por que ficou de fora? Tudo indica porque nós não tínhamos um conselho municipal do turismo ativo, né? Que a gente pode estar entrando talvez o ano que vem ou em 2 anos, mas nós ficamos de fora, que é o que importa. Isso atraria mais turismo para cá, né? Vindo mais gente para nossa cidade, para nossa região, o comércio fica fortalecido, a roda da economia gira. Um comércio forte vendendo mais, precisa de mais trabalhadores. É mais pessoas que vão ter a renda para gastar no comércio de volta, seja na barbearia, no salão de beleza, né? Seja na farmácia ou onde for. E aí nós ficamos de fora. Em contrapartida, lá apareceu nossa prefeita, né, na televisão, segurando um caneco de chopp lá em Morro Reuter.
prestigiando então a abertura e inauguração do Vale Germânico. Eu acho bacana, né? Ficou de fora, vai lá, aprende com quem fez, aprende com quem estava dentro e vamos tentar entrar na próxima chamada que tiver. Porém, não é feito nem o dever de casa. Coisas fáceis que podem ser feitos, como esta campanha do Natal, que a gente traz a ideia para ajudar. Não é para... Há um ano atrás eu trouxe. Eu não cobrei no ano passado. Por que eu não cobrei no ano passado? Porque eu sabia que não existia tempo hábil. Então eu já sugeri que fosse feito para dezembro de 2019. Então assim, ó, ao mesmo tempo que se... Eu solicito para concluir aquele minuto, presidente. Ao mesmo tempo que se mostra na teoria, né, do Poder Executivo em melhorar essa questão do nosso turismo, da cultura em Estância Velha, na prática é diferente. Na prática não se mostra isso. De atitudes simples que podem ser mudadas no dia a dia e pode ser melhorado o nosso comércio na nossa cidade. E já que eu estou falando em turismo, em cidade e tudo mais, eu aproveito aqui para novamente trazer uma situação sobre os banheiros da praça. Eu não estou aqui criticando quem limpa, quem não limpa, não estou dizendo que... Mas é um banheiro meio assim, meio estranho, né? Meio... Para que quando a gente quer receber uma visita na nossa casa, a gente espera que a casa esteja em dia para receber aquela visita. E o banheiro da nossa praça é o banheiro da nossa casa. Como que a gente quer atrair pessoas para o centro se as pessoas vão até lá e saem do banheiro sem usar? Porque não dá vontade. Então fica aqui de novo então, essa indicação para a administração municipal para começar a fazer o dever de casa por baixo. Começa pelo micro e depois se pensa no macro. A todos eu agradeço a atenção, desejo uma ótima noite e um bom retorno aí para suas casas. Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presente, às pessoas que nos assistem pelas redes sociais, em especial a minha amiga Lúcia aí, o pessoal do Campo Grande, a família, enfim. Todos mais, meus parabéns, justa homenagem recebida. Antes foi falado sobre a questão do FAP aqui, queria só abordar esse tema. Ainda nesse ano, no início desse ano, nós fomos chamados lá para uma reunião sobre essa questão do FAP, onde foi contratada uma empresa justamente para ver, analisar todos os dados e tudo mais, para que a gente pudesse dar uma sequência no andamento e realmente tornar o FAP de uma maneira salutar, que a gente soubesse que ele vai realmente proteger esses aposentados no futuro, e não simplesmente em 7, 8 anos, 9 anos aí, né, que é mais ou menos a história que o FAP ainda teria hoje. Claro que ele também vai ter ingressos e tudo mais, mas enfim, já pensando preventivamente para garantir o direito à aposentadoria daquelas pessoas que trabalharam, né, e que fizeram a sua prestação junto à comunidade. Então, nada aconteceu. Esses dias estivemos reunidos também, inclusive estava o colega Daniel aí, junto com a ex-secretária da administração Áurea, solicitamos de novo a informação, não foi movido uma palha. Então, todas as orientações que vieram, esse estudo que foi contratado para que se faça alguma coisa e não foi movido uma única palha para realmente proteger o salário do ente público, né, no futuro. Então, estamos aí aguardando ainda, mais uma vez, se reunir, eu não sei para que tanta reunião, né? Ou seja, a reunião sem atitude, para pouco serve. Outra situação, em relação ao georreferenciamento. A colega antes comentou da questão do PAD, né, que um PAD está parado por enquanto, está em stand-by, justamente porque tem uma das pessoas que deveria de estar trabalhando nesse PAD, que está com licença maternidade, enfim. O georreferenciamento foi gasto quase 900 mil, foi gasto 600 e poucos, mas o custo dele total vai chegar a quase 1 milhão, 900 mil, 1 milhão. É uma organização que os municípios estão fazendo. Os municípios que têm intenção de organizar estão fazendo. Quem não está fazendo é quem tem medo de eleição, né? Porque a gente sabe que o georreferenciamento não é exatamente um assunto que agrade muito a população em geral, mas é uma organização necessária. E aí também falta um grupo de pessoas, um conselho que deveria ter sido ajuntado, né? Adjuntado em 2017, para que já comece, em 2018, para que começasse a fazer todo um levantamento histórico do município e organizar, para que realmente quando os dados fossem chegar, que já chegaram, e já estão sendo utilizados por alguns setores da prefeitura, a gente tivesse como dar sequência no andamento disso aí, né?
Não é dado, não foi feito, está lá 500, 600 mil. Eu não digo que foi jogado fora porque o pessoal está usando. Por quê? Porque a empresa de bom grado deixa a prefeitura utilizar esses dados, deixa usar nos computadores, mas não está tendo o fundamento que precisa ter. Então a gente está esperando também que se construa esse conselho, porque esse conselho vai ser responsável para organizar esse georreferenciamento, para que a gente não sinta tanto, que ele seja de uma maneira organizada, dentro de um custo normal e que suba gradativamente como tem que ser. Em relação às dívidas, né, hoje eu fui procurado, aí uma pessoa me ligou do hospital sobre essa questão, aí entrei em contato com a colega Sandra, perguntei se ela sabia alguma coisa relativa a isso, disse que não, fomos atrás de informações, entrei em contato com a colega Vanessa também, buscando informações entre uma coisa e outra. A Sandra então publicou a possibilidade, né, de não um fechamento, mas assim de uma diminuição de trabalhos. Logo depois, felizmente, tivemos a notícia aí que a secretária Vanessa conseguiu dar uma volta por lá, e para que isso a gente não sofra mais esse ataque aí no hospital, para que os serviços continuem sendo prestados. Estão bem ou estão mal? Bueno, aí infelizmente fica até chato a gente chutar cachorro morto, né? Então, que está ruim, está muito ruim. Mas, pelo menos, hoje a gente ganhou uma pequena batalha. Então, fico feliz aí que a gente tenha conseguido, aí, dentro das nossas argumentações, resgatar esse pessoal e evitar um problema maior. Em relação aos valores vinculados, né? Outra coisa, voltando a essa situação. 90 dias. A gestão está usando a questão dos 90 dias para tudo. Tudo só se paga quando está estourando os 90 dias. Né? Agora nós temos ainda um ano e 60 e poucos dias para terminar. Não dá 60 dias, 50 e poucos dias para terminar o mandato. Desconta 3 meses, 3 meses, quer dizer que nós temos mais ou menos 10 meses. E o que eles vão fazer? Vão continuar atrasando esses 90 dias até quando? Complicado. Solicito meu espaço de liderança, senhora presidenta. Concedido. Sobre os valores vinculados, a gente vê que muita gente comenta, eu me lembro que uma vez teve uma postagem da praça, essa do Rincão, que vai ser feita, da situação aí que o colega comentou do campo no Campo Grande. Existem valores que vêm para o município, são valores vinculados. Esses valores são para serem usados naquela situação, naquele local. Não podem ser utilizados em outra maneira. Entendeu? Então nós temos um valor que veio para o campo, né, lá no Sabiás. É só lá que ele pode ser utilizado. Ele não pode ser utilizado na saúde. Ele não pode ser utilizado para tapar buraco. A gente já falou isso tantas vezes. No museu. Museu é outra situação, valor vinculado. Então, quando vem um valor vinculado, não adianta a gente ir para uma rede social e dizer, por que não contrata médico? Não pode. Contratação de médico, gestão da saúde, gestão da educação tem seu fundo próprio e tem uma organização